Está entrando no ar mais um programa do Teologia e Afins. Fala, meus amigos, minhas amigas, está começando mais um podcast do Teologia e Afins. Eu sou o Diego Custódio e esse é o programa de número 7. É isso aí, galera. Olha, antes de nós falarmos aqui um pouquinho sobre esse podcast, eu quero dizer que nós estamos em várias plataformas de podcast, no Anchor, no Deezer, no Google Podcast, no Overcast. Cara, são muitos, eu vou deixar uma lista para vocês aí, mas dá uma procurada legalzinha, não sei qual é a plataforma de podcast que você usa, mas seja lá qual for, dá uma procurada, Teologia e Afins. Nós vamos deixar o nome dessas plataformas escritas na descrição do YouTube, na página do nosso Facebook também, para que você possa nos acompanhar, ok? O mesmo conteúdo que nós passamos no podcast, nós também passamos no YouTube, ok? Só que sem imagens no YouTube. Só deitamos lá uma imagem de anúncio e rolando o áudio por fora, ok? Nós também estamos no Facebook e no Instagram. No Instagram, inclusive, essa semana nós estamos começando com uma programação semanal muito bacana. Toda segunda-feira nós estaremos aqui com um devocional, uma palavra para a semana. Terça-feira nós estamos no podcast. Quarta-feira é dia de interação nos stories, né? Sempre deixando uma pergunta, uma enquete, enfim, sempre mostrando alguma coisa. Nós também, quinta-feira, nós estaremos com o Papo Missionário, onde nós estaremos fazendo uma divulgação de projetos missionários, divulgando alguns missionários, famílias missionárias que estão no campo, que precisam de ajuda, que precisam de mantenedores. E toda sexta-feira nós estaremos fazendo uma live, ou somente eu, Diego Custódio, sozinho, ou com algum convidado, beleza? Para essa sexta-feira agora, nós já até temos uma convidada especial para a nossa live, a psicóloga Carol de Paula. Nós estamos aí no meio dessa pandemia do coronavírus e a gente sabe que esse problema do coronavírus não traz somente malefícios físicos, mas também emocionais, psicológicos, ok? Esse excesso de informação, enfim. Então nós estaremos num bate-papo muito bacana com a Carol de Paula e eu tenho certeza que vai ser bênção demais para a sua vida. Então essa vai ser a nossa programação semanal. Nós começamos ontem foi segunda-feira, nós começamos ontem com o devocional semanal. Dá uma olhadinha no nosso Instagram lá. Agora no YouTube, somente os nossos podcasts. Beleza, pessoal? Então é isso aí, tamo junto, Deus abençoe e vamos para o nosso podcast. E o nosso podcast dessa semana nós temos aqui como título: Descende, só vai ou só que não? E aí? Nós vamos falar um pouco sobre esse evento do Descende, que aconteceu aqui no Brasil pela primeira vez. Aconteceu no dia 8 de fevereiro, se não me engano foi o segundo sábado do mês de fevereiro. Aconteceu em 3 estádios aqui no Brasil: no estádio do Morumbi, que é o estádio do São Paulo, no Allianz Parque, do estádio do Palmeiras, que não tem Mundial e nem Copinha. Bom, tem que dar uma zoada, né, amigão? Eu sou flamenguista, então tem que dar uma zoada. E também em Brasília. Bom, esse evento Descende, em português aqui friamente falando, significa o envio. É um evento de 12 horas de duração. Dentro desse evento nós temos louvores, pregações curtas, vamos dizer assim, orações. Enfim, o Descende foi organizado aqui no Brasil pelo movimento Dunamis, né, que tem como liderança lá o Theo Hayashi. Como ele mesmo disse, não se trata de um evento de entretenimento gospel, embora alguns participantes do evento tratem isso como mais um entretenimento gospel, como Marcha para Jesus e outros tantos, mas ele é um evento de despertamento vocacional missionário e um convite para um avivamento, né? Então são palavras que despertam pessoas no chamado ministerial, principalmente vocacional missionário, e também com um discurso de avivamento sobre os jovens aqui no Brasil. Bom, então ali dentro daquele evento nós temos muitos cantores conhecidos, renomados, já há muito tempo dentro do cenário gospel no Brasil. Tivemos vários tipos de pregadores, assim, de pregadores do nível qual é o nome daquele cara lá, que eu esqueci agora da teologia do coach? Esqueci o nome daquele cara lá. Até
Hernandes Dias Lopes, sabe? Que é um cara top, bênção e muito bem resolvido na teologia. Enfim, então nós tivemos ali várias pessoas. Se eu lembrar do nome do cara da teologia do coach, eu falo para vocês aqui. Então, a ideia do Descende, que foi criado não muitos anos atrás, lá nos Estados Unidos, veio com essa intenção. Inclusive, um dos pregadores lá, ele fez como se fosse um ato profético lá, onde mandou que todo mundo tirasse seus sapatos e levantasse para os céus, se estiverem dispostos a ir a qualquer lugar do mundo por Jesus. Então, geral levantou o tênis, né? Inclusive, foi uma marca muito conhecida nas fotografias de publicações sobre o evento aqui no Descende, um montão de gente com o tênis levantado. Então, resumindo, o Descende ele veio com esses dois discursos. O despertamento vocacional missionário e também uma entrega, né, uma alta entrega das pessoas a Deus para que isso acontecesse um avivamento dentro da nossa nação. Bom, então vamos lá, até aí tudo bem, né? Deu pra gente explicar legal a intenção dos organizadores, né? Que é muito bacana. Então, por exemplo, algumas agências missionárias. Poxa, teve aquele cara lá, o fundador da Jocum. Caramba, eu tô esquecendo o nome de todo mundo agora. O fundador da Jocum estava lá, deu uma palavra muito legal. E algumas agências missionárias até se disponibilizaram em preparar de forma teológica e missional, os participantes que estavam lá no evento do Descende. Então, eu vi muito convite, por exemplo, da Jocum, várias ETEDs aqui dentro do Brasil, a própria M3, Missão Mundo Muçulmano, que é uma agência missionária muito séria, se disponibilizando para preparar teologicamente e missional aquelas pessoas que estavam no evento. Mas a gente precisa também entender que tinha muita galera, não é questão de julgamento. Eu conheço muita gente que estava lá e nós que trabalhamos dentro de missões, eu, por exemplo, hoje eu não estou mais atuando de forma integral no Ministério de Missões. Já vivi de forma integral, sendo sustentado por mantenedores, sustentado por igreja. E a gente vê até de pessoas que são sustentadas de forma integral no ministério, nós já percebemos uma certa euforia, um certo romantismo em relação à obra missionária. E não é diferente num evento, né, de massa dentro de estádios de futebol. Tá? Não estou dizendo que a euforia é dos organizadores, não estou dizendo que a euforia é de pregadores, mas existe sim uma euforia por parte dos participantes e até de alguns líderes, sim, em relação a querer provocar avivamento nos outros. Eu acho que existem palavras que são profundas, palavras que são sérias, mas alguns pregadores eufóricos pelo momento acaba causando um emocionalismo no ouvinte, né? Principalmente nos jovens, principalmente em gente mal resolvida, que uma hora quer uma coisa, uma outra quer outra, uma outra hora quer outra. Enfim, o grande problema que eu começo a ver nisso é em relação à questão do emocionalismo que rola, tanto de quem participa, tanto de quem organiza, e principalmente em relação a provocar avivamento. A gente vai falar um pouco sobre isso, que avivamento, ele não é gerado pelo homem. O avivamento, ele é gerado pelo Espírito Santo, às vezes em lugares hostis, usando pessoas que são irreconhecíveis. Então, assim, o avivamento, ele é provocado pelo Espírito Santo. Então, quando eu vejo pessoas querendo provocar esse avivamento, eu já vejo um certo perigo, né? Então, esse é um problema que eu tenho em relação ao Descende, esse discurso de provocar avivamento nas pessoas. Assim, é lógico que a questão do Descende, ele teve uma propagação desse evento assim, de uma forma muito grande. Eu, inclusive, iria, tá? Quero deixar bem claro aqui para vocês, eu estou sendo bem sincero aqui, eu iria nesse evento, acabou que não deu para eu ir por causa de motivos pessoais, enfim. E aí, eu dei uma pesquisada sobre algumas coisas em relação ao Descende, eu vi algumas postagens, tanto de pessoas anônimas quanto pessoas conhecidas. Eu vi nenhuma de muitas delas, ou melhor, eu vi muitas delas trazendo números do evento. Por exemplo, eu vi uma postagem mais ou menos assim, que houve X números de conversões, tantas pessoas comprometidas em evangelizar na universidade, tantas pessoas que se comprometerem a adotar a pessoa, enfim, eu vou fazer uma crítica aqui a esses números que foram colocados. Por exemplo,
Foi um evento que deu gente pra caramba, isso é verdade. E aí postaram assim, que houve mais de 4.800 conversões nesse evento. Gente, por que essa alegria toda nesse número de conversões? A minha pergunta é, a gente está fazendo mero proselitismo? Qual é o importante? É apenas uma pessoa professe a fé evangélica, a fé protestante, mas aonde que está a questão do discipulado? Então, a gente fica nessa euforia de número de conversões. 4.877 conversões, beleza. E o discipulado, aonde que fica? Porque senão é apenas um número de evento. O que mais importa é o discipulado, pessoas acompanhando. 4.900 comprometimentos no ID nas universidades. Mais de 3.000 comprometimentos com a evangelização nas escolas de ensino médio. Beleza. Mais um número que dá somente louvores ao evento. Por que não havia esse comprometimento antes do Descende? Entende? Essa é a minha crítica para essas pessoas eufóricas. 10.419 jovens dispostos a serem treinados e enviados às nações. Beleza. Quem de fato saiu do evento e se inscreveu num seminário teológico? Quem de fato saiu do Descende e se inscreveu, por exemplo, numa Jocum, numa M3, como eu acabei de dizer? Ok? Então, assim, o momento faz com que a gente se emocione. Quantas são as pessoas, eu já mostrei quando eu estive no Paraguai, mostrando fotos do trabalho de curto prazo que nós tivemos lá, do seminário teológico no Paraná, quando eu fui, de morar de forma interna. Quantas pessoas se emocionam, a gente sai dali do culto captando 200 mantenedores, e aí quando passa o primeiro mês todo mundo esquece de você, sabe? Todo mundo esquece de ofertar. Enfim, eu acho que essa questão do emocionalismo faz isso, fazem pessoas se comprometerem no momento, mas as pessoas não dão seguimento. 6.457 pessoas dispostas a adotar órfãos. Beleza, e quem de fato vai fazer isso? Quem de fato pensou nisso antes? Tanta gente criticando casais homossexuais que adotam órfãos, mas a gente não tá nem aí. Então há um comprometimento na hora, um choro, uma lágrima, mas a gente não dá seguimento na situação. 23.952 pessoas comprometidas em entrar num plano de leitura bíblica anual. Cara, isso é obrigação nossa. Entende? O que você fazia com a tua Bíblia que você tem dentro da sua casa até antes do Descende? Se vocês mal leem, se a galera mal lê a Bíblia, quanto mais adotar órfãos, sabe? Eu não estou querendo dizer aqui, gente, querer dar uma aula de santidade, de perfeição, mas o meu problema é por que há esse comprometimento antes e as pessoas se comprometem depois do evento. Diego, isso só mostra que o evento tem poder. Será? Eu estou querendo desafiar você que foi no Descende a provar para você mesmo que o que você está fazendo não é apenas o fruto de um emocionalismo causado por uma euforia dentro de um evento, porque a gente não pode viver só de evento. A nossa vida tem que ser uma vida de verdades. Então não adianta um comprometimento diante de um emocionalismo musical e motivacional de pregação, não vai adiantar nada se pós um evento você não vai. Você vai se comprometer, vai dar uma palavra, vai chorar, mas você vai retroceder. A intenção do nosso podcast hoje aqui não é invalidar o Descende, não é falar que tem... Não, a nossa intenção do nosso podcast hoje, sem mimimi, é trazer uma palavra para você, que foi um participante do Descende. Cara, que você... bota a sua vida para frente. Se você se comprometeu com o Senhor, se entrega. Eu conheço uma pessoa que, inclusive, é uma das minhas mantenedoras no meu curso teológico, que já se enfiou dentro de um seminário teológico porque entendeu o chamado, o despertamento do Senhor, entendeu de forma racional. Você não precisa se arrepiar, você não precisa que alguém te fale isso falando línguas estranhas, você não precisa chorar, você só precisa entender. O chamado e a vocação de Deus na sua vida, ele não vem de forma mirabológica, de que vai te fazer cair no chão, um anjo vai te visitar ao lado da sua cama. Não, galera. O despertamento vocacional vem no teu raciocínio, na tua mente, no teu coração, e que você vai entender isso de uma forma poderosa e vai se comprometer. Porque senão, meu querido, não adianta ficar levantando o tênisinho pro céu se na tua vida você não se entrega pro Senhor.
E aqui a gente termina esse podcast e eu espero que você seja maduro o suficiente para entender o que Deus está falando no seu coração, beleza? Caso você concorde, deixa a tua palavra, deixa um comentário. Diego, é verdade. Diego, eu discordo de tudo que você falou. Pode mandar para a gente, galera. Vamos interagir. Nós estamos aqui para que a gente possa ter um entendimento do que é um despertamento vocacional causado pelo Espírito Santo dentro dos nossos corações e não pataquada de forma emocional e eufórica, beleza? Que Deus te abençoe, tenha uma ótima semana, passa álcool em gel na mão, bota máscara na cara, evite contato físico, aglomerações, pelo amor de Deus, seja crente racional nesse momento, vamos nos proteger do coronavírus e acreditar que Deus também pode nos livrar. Eu sou o Diego Custódio e esse foi mais um episódio do nosso podcast do Teologia Afins. Eu tô muito eufórico agora com essa minha vinheta. Deus abençoe a vida de todos vocês. Tchau!